Primeiro, bom dia, né? Eu quero agradecer ao Guilherme a oportunidade, né, de participar dessa primeira jornada, e é um prazer muito grande. Então, vamos lá. Vou passar para o primeiro slide. Eu pensei aqui bastante, a partir do tema que o Guilherme me propôs, né? Então, desenvolver na focalização a empatia e a vida contemporânea. Para 15 minutos, eu falei assim, bom, falar da empatia, só empatia seria 15 minutos. Falar sobre a vida contemporânea também seriam 15 minutos, pouco. Então, eu optei um pouco para falar do contexto contemporâneo, né? E aí, para nós entendermos aqui, eu coloquei esse iceberg aqui. Então, nós temos aqui o contexto contemporâneo, né, o que eu vou tentar falar aqui nesses 15 minutos, ele tem um impacto na estrutura antropológica. Eu prefiro usar estrutura antropológica do que subjetividade, porque a estrutura antropológica aqui vai abarcar 4 dimensões da vida humana. E a primeira dimensão é o problema do corpo, na qual depois a Focke pode trabalhar aqui, o impacto. E aí isso provoca sintomas, né? Depressão, tédio, vazio, etc. Então, o que nós estamos vendo, né, assistindo nesse... O que esse slide quer mostrar? Esse slide quer mostrar o seguinte: a vida contemporânea, então, o Covid, por exemplo, agora, exigindo isolamento, agora já passamos um pouco. Esse é um fato contemporâneo que exige uma elaboração do eu diante desses acontecimentos. Isso é que eu chamo a estrutura antropológica subjacente. O eu tem que elaborar os desafios da contemporaneidade, não é? E se ele elaborar bem, tudo bem, aí não tem problema, não vai aparecer sintomas. Ele elabora, o eu elabora os desafios e não aparece o sintoma. A elaboração de uma maneira não satisfatória para o eu vai provocar sintomas. No caso, depressão, vazio, tédio, apatia, ansiedade, isolamento. Então, o que é a terapia? Ou quais são os tipos de terapia? O que é o Focke? É trabalhar em um aspecto, ou em todos os aspectos, ou naquilo que aparece da estrutura antropológica para ajudar que o desafio da contemporaneidade passe de uma forma, vamos chamar assim, harmoniosa, seja elaborada pelo eu e não provoque, e a vida continua. Então, essa é a tentativa. Eu vou tentar aqui elaborar para vocês quais são os desafios da contemporaneidade, e que a contemporaneidade exige do eu. E aí, bom, depois ficam, né, os desafios. A única observação que eu gostaria de falar é que nós, psicólogos, né, nós não analisamos muito o contexto contemporâneo, como é que ele tem impacto na estrutura do eu, no eu. Os psiquiatras contemporâneos têm examinado melhor isso, né? E aí eles têm mostrado, né, por exemplo, só para a gente ter uma ideia desse problema, dos sintomas, eles estão dizendo, olha, a psicopatologia hoje não está mexendo muito mais com as estruturas, neurose grave, vamos chamar assim, paranoia, depressão, não, paranoia, estruturas da personalidade. Ele está mexendo com as dificuldades da alma. Então, isso aí são as depressões, as toxicomanias, as síndromes de pânico. Então, não é tanto as psicoses, claro, trabalha com isso, mas o que está aparecendo no consultório, vamos chamar assim, dos psiquiatras, é uma nova psicopatologia, que é decorrente do contexto contemporâneo. Então, nós temos que entender o contexto contemporâneo para nós também entendermos as dificuldades que os nossos pacientes estão passando na elaboração desse contexto. Bom, então, como é que eu vou falar desse contexto? Olha aqui. A sociedade contemporânea, que eu vou elencar 7 observações ou 7 análises da sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, ela começa mais ou menos no final do século 60, início dos 70, e vai até agora, vamos chamar assim, 50 anos, 60 anos, né, praticamente. Nessa ordem aqui, eu estou apresentando para vocês, não vou falar de todos eles, eu só estou apresentando para vocês terem uma noção. Quem primeiro começou a falar sobre as dificuldades, a novidade da sociedade contemporânea foi Gebord, Sociedade do Espetáculo, Cultura do Narcisismo, L'arche, um americano e um francês. Depois, essa se foi evoluindo,
a sociedade vai evoluindo, aí começou a se falar de sociedade hedonista, já nos anos 80. Então, normalmente, Rojas, um psiquiatra espanhol. E talvez o mais conhecido no Brasil, pelos seus dezenas de livros traduzidos, Sociedade Líquida, do Bauman. Né? Quando chegou nos anos 90, né, então começou outra problemática. A sociedade começou a apresentar novas problemáticas, que é a sociedade do hiperconsumo, que é do Lipovetsky. Então, veja, já não é do consumo, que é a sociedade do século, vamos chamar da década de 80, mas aqui já no final dos anos 90 já é hiperconsumo. Nós estamos entrando no século 21. Então, aqui nós temos a sociedade está evoluindo. Então, nós temos que apresentar que desafio, compreender melhor que desafios essa sociedade está apresentando, as décadas estão apresentando. Aí vem a sociedade da fadiga e da depressão, deprimida, do Ehrenberg, que é também um analista estudioso francês. E hoje, o mais famoso, século XXI, é do Chul Han, que é um filósofo coreano que mora na Alemanha, e ele está apresentando hoje, a meu ver, quem está com mais agudeza, e também falando dos sintomas, além da sociedade, dessa sociedade contemporânea. Por isso, vou colocar aqui agora onde é que vocês podem ler os sintomas, e alguns dos sintomas fazem referência ao problema do eu. Então, nós temos 3 momentos: o desafio da sociedade, a elaboração do eu e os sintomas. Então, David LeBron tem um livro chamado Desaparecer de Si, uma sociedade contemporânea. Ele vai mostrar como é que o eu está desaparecendo, o eu está sendo obscurecido pelas necessidades da sociedade contemporânea. Depois você tem um psiquiatra do Rio de Janeiro, Joelson Tavares, Angústia e Serenidade, é um livro importante, interessante. O mais clássico, mais antigo, Joel Biermann, um psicanalista, sujeito contemporâneo. Então, ele vai também analisar, é muito interessante, porque ele apresenta, mas aí ele está baseando no Gebord e no Lach. Né? E aí mostra como há uma fragmentação do desejo, então isso é a repercussão antropológica, e aí tem os sintomas da drogadição, da hiperatividade, etc. E o Ehrenberg, que é a fadiga de si. Eu vou falar para vocês aqui agora, né? Vou me ater só ao Chul Han, né? Então, que são os 4 livros dele, que eu estou me baseando: Sociedade do Cansaço, Sociedade Paliativa, Agonia do Eros e Sociedade da Transparência. Então, é isso que eu vou me ater. Então, agora eu vou ver se eu consigo tirar aqui para sumir o slide. Vamos ver aqui o sharing. Eu aqui, como é que eu vou fazer para poder ficar a tela inteira, né? Deixa eu ver aqui. Bom, acabou que... Bom, vamos deixar assim mesmo, mas é que eu não... Peraí, como é que eu vou... Stop sharing. Pronto. Stop sharing. Volto eu aqui agora. Então, agora eu vou falar. Então, você vê, a bibliografia é muito vasta, a gente tem que localizar, né? Bem, com calma, para poder ler e entender os desafios da sociedade contemporânea. Então, atualmente, no século XXI, não é? Eu acredito que o livro, os 4 livros que eu escolhi, tem mais, traduzido em português. Eu só escolhi esses 4. O primeiro deles, que é famoso, traduzido em português, foi A Sociedade do Cansaço. Então, que desafios essa sociedade está apresentando para o eu, na sociedade do cansaço, e que, se você não elaborar bem essas questões, você vai provocar, vai aparecer algum sintoma. Eu volto aqui a frisar que a minha abordagem, a abordagem da focalização, não é trabalhar o sintoma, é trabalhar a estrutura do eu. Né? Agora, nós temos que compreender qual é o desafio que o eu está enfrentando. Então, a primeira, a sociedade do cansaço, é uma sociedade do desempenho. Nós estamos vivendo uma sociedade do desempenho. Uma sociedade, ele vai chamar, não da negatividade, mas da positividade, do poder. Né? Quer dizer, eu posso fazer isso, eu posso fazer. Então, é uma sociedade que eu tenho que mostrar para o outro o meu desempenho. O que eu sou capaz de fazer? Eu tenho que mostrar para o outro. E isso, né, vai ser uma exigência que vai ocorrer no dia a dia, no trabalho, né, na minha maneira de viver com as pessoas, dizer, eu sou poderoso, né? E isso vai provocando, que vai chamar assim, um cansaço do eu.
Então, esse é um primeiro aspecto fundamental que ele vai chamar o cansaço do eu. Há um outro aspecto também desse problema do poder que está ligado do cansaço, muito ligado ao deslocamento que as pessoas têm que fazer de casa para o trabalho e vice-versa. Então, eles gastam 2 horas para ir, 3 horas para ir para o trabalho, 4 horas para voltar, pega o rush. Então, é um desgaste do eu. Mas nós não estamos falando aqui do desgaste físico, nós estamos falando muito mais de um desgaste de postura diante da vida. Então, o cansaço é um cansaço do eu, né, diante de que eu tenho que estar sempre mostrando para o outro que eu sou capaz de realizar uma tarefa com mais rapidez, com mais eficiência. Então, é uma sociedade da eficiência. Não é? Então, veja, no trabalho, por exemplo, você vai concorrer, vou dar um exemplo simples, no trabalho, você vai concorrer a uma vaga, não é? Chega lá, apertar parafuso, uma bobagem, não é? Você vai virar, na hora ali, você tem 1 minuto para ver quantos parafusos você aperta mais do que o outro. Aí você aperta 15 e ele aperta 10. Só que na hora, então você é contratado porque aperta 15. A 15 você fez um esforço gigantesco para apertar 15 1 minuto. Agora, no dia a dia, você não consegue isso. E aí você fala, bom, mas o meu desempenho na hora de ser contratado foi X, agora está abaixo. Então, veja, são pequenos detalhes da exigência do desempenho na sociedade contemporânea e que o Churran vai chamar da sociedade positiva. Então, primeiro aspecto, o primeiro desafio, o primeiro impacto, né, nesse livro dele, da exigência da sociedade dentro do eu, é um cansaço do eu. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Aí tem as terapias e tem o Fóquense. Eu deixo para outra pessoa para examinar isso, senão tem que falar. Existem várias maneiras de se trabalhar isso, mas não é o nosso caso. O segundo livro dele, que eu acho que é muito interessante, é A Sociedade Paliativa. Deixa eu ver aqui o horário para eu não... 18, tá bom. A Sociedade Paliativa. O que é a Sociedade Paliativa? É uma sociedade que esconde a dor, que ameniza, que a dor não faz parte da vida. Então, ela vai usar, vamos chamar assim, artifícios, aí pode ser artifícios farmacológicos, para porque você não sofra. E aí, qual que é a consequência para ele fundamental? Você não elabora o sofrimento, você não elabora o sentido do sofrimento. Então, nós estamos entrando numa sociedade, vamos chamar assim, da anulação, do colocar para debaixo do tapete a dor, quando a dor faz parte da vida. Então, veja, é uma sociedade que anula a dor. Pode anular de várias coisas, ou negando ou por fármacos, né? Então, esse é um aspecto fundamental também, que ele vai falar assim, a negação da dor. E como é que isso aparece na sociedade do século XX? A sociedade do curtir. Então, você só é a felicidade, é as baladas, quer dizer, não tem nada contra isso, tem aspectos positivos nisso. Agora, nós estamos aqui no extremo da coisa, de uma sociedade que, para fazer isso, anula o oposto disso, né? Então, anula nesse sentido, nega, né? Esse aqui é um aspecto fundamental dessa sociedade. Então, nós estamos diante de uma sociedade que a dor é vista como um sinal de fraqueza. É algo que deve ser eliminado e colocar ocultado. Essa é uma frase dele no livro fundamental, A Sociedade Paliativa. Então, a sociedade paliativa é uma análise de um elemento, por exemplo, da dor, que desaparece. Então, qual é, vamos chamar assim, o desafio que nós temos que enfrentar e que, se a gente for seguir essa ideia da sociedade, a gente acaba sofrendo, acaba não elaborando o eu, né? Então, a negação da dor, a negação do sofrimento. Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria de destacar na contemporaneidade, na qual nós precisamos, né, estar atento e ver como é que nós vamos enfrentar esses desafios. Porque está aí, veja só, o problema é esse. Se nós vivemos o dia a dia, a sociedade se elabora, se estrutura a partir disso, né? Não tem esse problema. Terceiro, Agonia do Eros. Terceiro livro que eu gostaria de chamar a atenção. Deixe-me ver aqui, ainda tem um pouquinho de tempo. Então, a Agonia do Eros. O que é a Agonia do Eros, né? Então, para ele, o Eros, essa dimensão, ele coloca como a dimensão interna do sujeito, que arranca o sujeito de si para o outro.
e é o que possibilita a experiência do outro em sua alteridade. Quer dizer, então, para ele, o Eros, a compreensão conceitual de Eros, é um movimento de saída de si e entrada no outro. O que ele está assistindo na sociedade contemporânea? O título do livro é A Agonia do Eros. Quer dizer, o esfacelamento dessa saída de si e quanto mais, ao contrário, um centramento do eu cada vez mais. Então, o outro passa a ser, vamos chamar assim, não vou chamar, ele não desaparece. Veja só, isso é interessante, porque a alteridade ela nunca vai desaparecer, porque ninguém vive sem alteridade, sem a dimensão do outro. Ela há um esvaziamento da alteridade. Eu teria que mostrar isso em outros autores. Então, aqui há um esvaziamento da alteridade. Então, é a agonia do Eros, para ele, o título, porque o Eros está embotado, se nós pudéssemos dizer. Então, essa seria, vamos chamar assim, a sociedade narcísica, que uns analisaram como sociedade narcísica, é a volta sobre si mesmo, que é a exclusão do outro. Então, cada um tem um termo para colocar esse autocentramento do sujeito, e não a eliminação da alteridade, mas o esvaziamento da alteridade. Então, com isso, as pessoas investem a sua libido na sua própria subjetividade, e não no outro. Não é? Então, o que está acontecendo? Terceira ideia que eu quero passar aqui para vocês é o enfraquecimento do Eros. Então, esse livro vai nos mostrar isso. O quarto livro dele, que merece, né? Claro, você tem uns 10 livros traduzidos, mas eu acho que esses 4 que eu escolhi são os 4 que eu já li assim, com mais atenção e digo assim, olha, isso é a sociedade do século XXI. É um pouco diferente de todos aqueles livros que eu analisei, elenquei anteriormente, porque aqueles já mostrando década de 70, década de 80, início dos anos 20, aqui é década de 20, se nós pudéssemos dizer. O quarto livro é a Sociedade da Transparência. Disse isso, nós estamos dentro dessa sociedade. Né? Eu me ilumino. A Sociedade da Transparência é o seguinte, eu me ilumino. Eu me exponho voluntariamente dando informações sobre eu. Então, veja, é o Facebook. Não tenho nada contra o Facebook, acho um baita instrumento, mas quer dizer, você acaba no Facebook colocando coisas que não têm nenhuma relevância sobre a sua pessoa, né? Que não tem nenhuma relevância em termos do que é o outro, o que é a vida, né? Eu me lembro disso uma vez, uma pessoa, né, mostrou, saiu do Brasil, foi fazer um estágio fora, bota no Facebook lá dela um prato de macarronada com uma Coca-Cola, né, para dizer, olha o que eu estou comendo, olha o que eu elaborei. Né? Quer dizer, é um negócio complicado. Depois, não só isso, outro dia eu vi isso, é uma situação complicadíssima. Né? Eu vi num vídeo na internet de uma moça que foi presa pelos atos de vandalismo e ela foi, além de ser presa, foi indiciada. E ela está voltando para casa com a tornezeleira eletrônica. Não sei se vocês viram isso, né? Quer dizer, e desce no aeroporto, abraçado pelos amigos e tal, aquela festa. Tá bom, a festa da chegada é importante. Agora, aí ela mostra a tornezeleira, eu sinto orgulho, olha como estou orgulhosa da tornezeleira. Ela está sentindo, ela é taxada como terrorista e está se orgulhando disso, mostrando, se expondo. Quer dizer, é uma autoiluminação. Quer dizer, a pessoa não tem nem a ideia do que cometeu, do crime que cometeu, não tem ideia da gravidade do acontecimento e ela está se iluminando nisso. Então, é uma sociedade que ele chama da autoiluminação. Eu acho que esses 4 elementos aqui bastam para a gente, nesse pouco tempo que eu tive aqui, para a gente elencar esses 4 elementos, né, da contemporaneidade, segundo Chulhan. Então, repetindo, um cansaço do eu, no primeiro livro, uma negação da dor na sociedade paliativa, um enfraquecimento do Eros, quer dizer, vamos chamar assim, uma obscuridão da alteridade, e agora a autoiluminação. Quer dizer, são desafios da sociedade. A sociedade não vai mudar, esses desafios estão aí. Ela se estrutura isso. Agora, o problema é como que o eu enfrenta esses desafios. Se eles conseguirem enfrentar, como, por exemplo, né, o Guilherme falou do ritmo da natureza, eu acho que você enfrenta isso, não é? Com tranquilidade. Se você buscar mecanismos internos
tá? A estrutura do eu que enfrentem isso, você passa por isso. Isso é um tópico da sociedade contemporânea, você elabora. Agora, se você não tiver isso, você vai provocar sintomas. E aí vai ver, né, nesse sintoma, vai ser o quarto ponto, seria a intervenção clínica, seja ela por uma terapia não de abordagem farmaco, mas uma terapia, vamos chamar, humanista, de uma terapia existencial e do Focus, né? Bom, então é isso que eu queria colocar para vocês, né? Agora, só para fechar, tenho 3 slides rápidos, vamos ver se vai dar para colocar aqui, tá bom aqui. Então, eu gostaria de colocar essa mensagem, que é do Chopra: o mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro mude. Quer dizer, então, é preciso trabalhar o eu para que ele elabore esses desafios. Os desafios estão aí. Então, eu quis apresentar para vocês os desafios da contemporaneidade. Bom, aqui só para... Tem 2 livros que eu escrevi aí, tem alguma coisa, praticamente, se vocês forem ler sobre o vazio existencial dentro desses livros, tem toda uma análise anterior da contemporaneidade para compreender o vazio. Aqui tem 2 artigos do Gandalin, na psicoterapia antropológica. Está aqui o meu e-mail, e se alguém se interessar, e aqui também a coleção que eu dirijo, né, de fenomenologia e psicologia clínica, nós já estamos com 3 volumes. Mas eu deixo aqui a mensagem para vocês, quero agradecer, espero ter estourado um pouquinho o tempo, mas era a maneira de eu passar um pouco para vocês essas ideias da contemporaneidade. Bom, agora eu acredito que os outros vão trabalhar um pouco, como é que vamos trabalhar o eu para enfrentar esses desafios da contemporaneidade. Muito obrigado a todos.